Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Olá, está começando mais um Arquibancada Caipira, hoje dia 3 de abril de 2018. E hoje com bastante notícia, bastante tema aí pra gente discutir, né, Rodrigo, Diego? Hoje a gente vai falar do torneio anterior, a Ponte foi campeã, depois a gente passa na 3 pra falar das quartas de final. E a gente fala também sobre o feminino, teve jogo do Paulista feminino, e a gente fala da final da Série A1, onde o Palmeiras jogou contra o Corinthians. E também tem os aniversariantes e o baú, né? Sim, é isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, vamos começar falando do torneio anterior. A Ponte foi campeã ontem, né, na segunda-feira, o jogo em Campinas não tinha vantagem, né, mas já tinha um bom resultado, 1-1 no jogo de ida, lá em Mirassol, e na volta só precisava vencer. Venceu, gol do Emerson, um jogador que é lateral direito, tem 19 anos, já tem sido um dos destaques da Ponte Preta, o Atlético Mineiro já tá de olho, e ele acabou fazendo gol já no final do jogo, uma bola que vem da esquerda, ele acaba aproveitando a subida, ele é lateral direito, ele subiu na lateral direita, acabou fazendo gol, ele pega muito bem na bola, e dá vitória. O título da Ponte é um troféu do interior, mas o Brigatti, o técnico, estava muito, mas muito animado com a vitória. Ele tava falando que valia uma Copa do Mundo pra Ponte, abraçou o repórter de uma forma totalmente animada. Foi o último jogo dele, né, como treinador do Foi, vai entrar o Doriva. Vai entrar o Doriva. Talvez seja por isso que ele esteja animado, não sei. Tá muito animado. Não é um título tão importante, tão expressivo por exemplo, porque não é o principal campeonato da Ponte Preta no ano. Acho que na questão do Campeonato Paulista era mais válido brigar pelo Campeonato Paulista em si do que ter feito uma campanha não tão boa aí na primeira fase e ter classificado para as finalíssimas do Troféu do Interior. Não é a importância como era no passado, né? Essa nova fase do Troféu do Interior, o Campeonato Paulista do Interior, não é igual comparado ao antigamente, nos anos 40, nos anos 50. Até vale explicar uma coisa. Tem muita gente falando que a Ponte foi tetracampeã do interior. Ela foi tetracampeã da nova fase, que começa moderna, agora. Né? Porque antes ela já tinha 2, então ela é hexacampeã. Tem 6 títulos. Tem 6 títulos. Sim, se a Ponte tá feliz com o único título que tem de novo, imagina quando ganhar uma Copa do Brasil ou um Paulista. E outra, se lembrar dessa era moderna de Troféu do Interior, o campeonato, que eu acho totalmente diferente comparar com antigamente, mas você pega essa era moderna, muitos clubes aí que foram campeões que hoje estão praticamente sem jogar Campeonato Paulista de qualquer divisão. O Guaratinguetá chegou a ser campeão dessa era moderna do Troféu do Interior, o Barueri chegou a ser campeão também, naquela fase áurea lá do Pedrão, do Val Baiano. E é mais um título da Ponte Preta, né? Isso é indiscutível falar. Eu acho que a final foi bem merecido o título contra o Mirassol. E vamos lembrar, né, que o gol do Emerson foi aos 22 do segundo tempo, né? Ele bateu de chapa deslocando o Igor, né, o goleiro do Mirassol. E o público no Moisés Lucarelli praticamente foi de 7 mil pessoas e 72, né? Não foi muita gente. 4 mil ingressos foram por garrafa PET. Quem trocasse o ingresso antes do jogo conseguia trocar por garrafa, né, 2 garrafas, e na hora do jogo o ingresso valia R$20. O público não foi muito grande. Pra comparar mais ou menos os momentos, nessa altura do ano passado o time estava jogando a final do Paulista, só que da primeira. Naquele jogo teve 17 mil torcedores, e o clima na cidade naquela semana foi muito grande. Eu fui naquela primeiro jogo da final e, sei lá, tinha o hino da Ponte Preta tocando no supermercado. Sabe assim, a vontade deles de poder disputar um campeonato e ganhar, né? Porque eles já disputaram 7 finais de Paulista. Eles perderam as 7 finais. É muito forte isso daí. Você via no jogo, quando o Corinthians faz 1-0, a turma lá começa a entrar em desespero. Aquela coisa assim, a gente nunca vai ganhar nada. Como assim? Principalmente os mais velhos. E aquela coisa assim, esse folclore de falar que a Ponte Preta nunca ganhou nada, isso é um absurdo. Porque o Ponte Preta na sua história tem inúmeros títulos aí, assim, importantes. Tem Taça dos Invictos, tem a Série A2 que eles ganharam. A Série A2 em 69. Então, assim, isso aí é um mito. E, assim, foi merecido, né, cara? Eu acho que os 3 melhores times cogitados para ser campeões seriam o Mirassol, a Ponte e o São Bento, né? O São Bento não foi finalista pela campanha do Mirassol. E eu acho que foi incontestável, né? A Ponte Preta fez um campeonato não tão bom, né, como a gente já falou na primeira fase, e acabou sendo campeã aí do Troféu do Interior. O campeonato foi ruim até porque vinha do rebaixamento, teve muito problema na Ponte, aquele final de campeonato foi terrível. E o time foi se arrumando. Agora vamos ver se o time vai melhor pra Série
Série B, né? O time volta pra Série B, esse final de campeonato pelo menos talvez encaminhe melhor o time. Eu acho que o troféu do interior serviu aí como um ponto de partida pra Ponte seguir no ano aí, fazer uma bela campanha. Com certeza, até porque o caminho desse ano pra Ponte Preta na Série B é longo, é um campeonato muito difícil, é um campeonato que esse ano volta a ter derby campineiro, né? Uma coisa que isso deve ser citado, porque é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, é o derby campineiro. Tá junto aí com o Grenal, com o Repar, Grêmio Paysandu. Isso pra mim é um dos clássicos mais importantes do país, assim. E fazia tempo que não tem um derby campineiro, né? Faz muito tempo. Há pouco tempo eles fizeram um quarto semifinal de Campeonato Paulista. Foi uma fase que os times estavam melhores, né? 2012, né? 2012, foi há pouco tempo, foi muito pouco. Só que daí o Guarani começou a despencar e agora ele tá voltando, tá mais próximo. Pode subir pra Série 1 também do Paulista. É, isso aí. Vamos falar de Série A3? Os confrontos das quartas de finais. Tivemos alguns resultados aí, assim, curiosos, né? O São Carlos conseguiu um empate contra a Portuguesa Santista, que tava bem, né? É a favorita de classificar, né? E acho que veio por uma vantagem boa pro Urico Mursa no jogo da volta, esse 2-2. O Barretos venceu o Desportivo Brasil no estádio Fortaleza, em Barretos. O Velo Clube venceu o Capivariano. E o Noroeste ficou no 0-0 contra o Atibaia em casa. Jogo que agora tem o confronto de sábado em Indaiatuba, Atibaia e Noroeste. E a gente fez o palpitão aqui, né, antes dos confrontos, e o Marião acabou se dando bem aí nos palpites. Mas não acabou ainda. Não acabou, mas assim, o Velo Clube fez um belo resultado dentro de casa, o Barretos também ganhando do Desportivo Brasil. Mas só um detalhe, o gol do Capivariano, o Velo Clube dá uma bobeada na defesa, e o goleiro do Velo Clube, que fala sério, era um jogo pro Velo Clube caminhar tranquilo a classificação e toma um gol no final, com uma bobeada da zaga que vai inteira pra dentro do gol, o goleiro sai pra roubar a bola, dá uma furada absurda e acaba saindo o gol, que pode ajudar muito o Capivariano, né, no restante do campeonato. O Capivariano teve o gol marcado pelo Bill, né? O Bill continua artilheiro do campeonato. Sim, e o jogo agora também vai ser duro pro Capivariano mesmo em casa, né? No estádio Carlos Conagli. Então é meio complicado esse confronto aí com o Velo. O Velo é um time difícil, é um time tradicional, um time que traz dificuldades pela tradição, né? É normal, natural isso. Eu acho que vai ser um jogo duro pro Capivariano e eu cravo aí, meu palpite é o Velo passando. E a Portuguesa Santista empatou em 2-2 e se mostrou também. É que São Carlos dentro de casa fez um bom jogo, né? Porque mesmo dentro de casa a gente esperava que a Portuguesa Santista conseguiria ganhasse o jogo. No fim o resultado é bom pra Portuguesa, até porque eles empataram o jogo no final. Mas mesmo assim, dava pra esperar mais jogo da Portuguesa. A Portuguesa teve dificuldade, ela teve a defesa vazada com até certa tranquilidade do São Carlos. São Carlos teve várias chances no jogo. E o time da Portuguesa conseguiu um bom resultado, mas assim, mostrou fragilidades. Eu acho que o São Carlos mostrou uma qualidade a mais nesse jogo, né? Não que a Portuguesa não tenha jogado bem, dentro da proposta jogou bem, mas o São Carlos se mostrou forte e ainda tem chance aí, quem sabe, né? O que vale ser citado também, né? Desculpa. Portuguesa Santista é a grande favorita da Série 3. Isso pela campanha que tá fazendo e o público, né? Sempre frequente no Urico Mursa. Portuguesa Santista é candidatíssima a levar a Série 3. O detalhe que eu ia falar é que o finalzinho do jogo, o São Carlos dá uma bobeada no lateral. A lateral que a Portuguesa sai jogando, inverte a jogada e acaba saindo o gol. Bobeada que pode custar a classificação. Bom, vamos falar também do jogo de Atibaia. O Atibaia jogou contra o Noroeste, conseguiu um empate. E aí, Seixas, jogou bem o Atibaia? Foi um resultado bom? Olha, foi bom para o Atibaia porque a proposta do Atibaia foi levar um empate, um resultado para conseguir decidir em casa, por mais que não jogue em casa. O Noroeste acabou fazendo de tudo para tentar atacar, mas não conseguiu muito. O time do Alberto joga daquele jeito que a gente estava comentando na semana passada, ele procura fazer isso. Ele não tá muito tempo no time, então não tá tão a feitio dele, ele não conseguiu deixar o time tão da maneira que ele gostaria, então o time ainda tem dificuldades. O empate é bom para o Atibaia, que vai tentar decidir agora, mas tá bem aberto o confronto. Uma coisa que tem que ser citada aí sobre o jogo é que o Noroeste dominou a partida. Grande parte do jogo foi dominado pelo Noroeste. O Atibaia teve poucas oportunidades de finalização, de gol, e o Noroeste teve vários lances ali que pediram mão, o árbitro não deu. Alguns lances assim polêmicos que
que, por exemplo, os pênaltis do Noroeste, eles reclamaram de 2 lances. Na minha opinião, foi mão, mas o árbitro não marcou. Mas o Atibaia fez um bom resultado. Esse 0x0 em Bauru é um grande resultado para o Atibaia. E eu acho que tem agora a chance de classificar em Indaiatuba. É aquele contexto. O Noroeste estão falando em Bauru que a torcida vai comparecer em Indaiatuba. E vai ter ônibus também para a torcida do Atibaia, né? Então, assim, eu creio que vai ser um confronto ainda que tá aberto, né? Bem 0x0 é completamente aberto, né? E não tem gol fora de casa. Vale ressaltar isso daí, que não tem gol fora de casa, então qualquer empate tem pênalti. Penalidades. Bom, Barretos e Deportivo Brasil. O Barretos, ele teve a chance de ganhar de 2x0 e praticamente encaminhar. Ele faz um gol de falta numa jogada, um chute direto. O João Henrique chuta uma bola quase sem ângulo, a bola acaba entrando direto, pega uma curva assim, engana o goleiro. Depois faz 2x0, só que no final do jogo eles tomam um contra-ataque, cede o escanteio e acaba tomando gol no escanteio. Assim, era um jogo pra encaminhar com 2x0, o 2x1 manter o Desportivo vivo. Eu cravo ainda os times que eu falei na semana passada. Na minha opinião, no confronto de São Carlos e Portuguesa, a Portuguesa Santista passa, o Velo passa do Capilariano, o jogo do Barretos passa contra o Desportivo Brasil. Na minha opinião, entre Noroeste e Atibaia, eu aposto no Atibaia aí. Bom, eu não vou mudar minhas opiniões pra não ser, tipo, eu por teimosia também não vou mudar, não. É Portuguesa, Desportivo Brasil, Capivariano e Noroeste. Bom, mas assim, os resultados, eu acho, das quartas de final da Série A3 mostram muito do que a gente falou aqui no último programa, de que o campeonato tá muito equilibrado. E a gente não teve nenhum placar elástico, foi 2 empates, 2x2, 0x0 e 2 vitórias por 2x1, um gol só de diferença. Então dos mandantes. Não digo que ainda tá praticamente tudo aberto, mas bem equilibrados os jogos, e as voltas serão no dia 7. O jogo entre Deportivo Brasil e Barretos é às 11 horas da manhã, Atibaia e Noroeste às 3 horas da tarde e Capivariano e Velo Clube às 5 horas da tarde. O único jogo no dia 8 é entre Portuguesa Santista e São Carlos, às 10 horas da manhã. É isso aí. Vamos falar de futebol feminino? No último domingo teve 2 jogos no estádio do Canindé, válido pelo Campeonato Paulista Feminino. De manhã a Portuguesa goleou o Centro Olímpico pelo placar de 5x1. Os gols da Portuguesa foram marcados pelas jogadoras Isamara, Lucélia, Natália, Dayana, e a jogadora Bruna do Centro Olímpico marcou contra, né? O Centro Olímpico marcou o gol de honra com a Bruna também, agora a favor. E à tarde foi a vez do Corinthians entrar em campo e enfrentar o São José, né? O Corinthians ganhou por 2x0 com os gols de Adriana e Gabriela e assumiu a liderança do grupo 2, né? Esse campeonato paulista feminino que começou na semana passada e já teve essa segunda rodada aí da competição. Válido que só o grupo 2 teve a segunda rodada, né? O grupo 1 ainda não tiveram confrontos da segunda rodada, vai ser nesse próximo final de semana. A tabela do Campeonato Paulista Feminino tá assim, né? A Ferroviária de Araraquara no grupo 1 é a líder, com 3 pontos, junto em segundo com o Rio Preto, em terceiro a Francana, com 1 ponto, e na quarta colocação o Audax. Na quinta posição está a Ponte Preta, com 0 pontos, e em sexta colocação o Embu das Artes. No grupo 2, já com 2 rodadas, o Corinthians é o líder com 6 pontos. Em segundo está o Taubaté, em terceiro a Portuguesa de Desportos com 3 pontos e o Clube Atlético Juventus em quarto. Em quinto vem o Santos com 1 ponto, em sexto São José e na última colocação com nenhum ponto o Centro Olímpico. Eu queria que você, Mário, falasse um pouco de como que é o clima do jogo feminino no Paulista, porque é um campeonato que muita gente às vezes não conhece, não acompanha, tem pouquíssima visibilidade, né? O futebol feminino aqui no Brasil já é fraco, o Paulista então passa quase despercebido. Eu acho que seria legal você comentar um pouco como é o clima nesses jogos. E o que eu acho legal também é os times tradicionais dando essa importância, né, ao futebol feminino, a Ferroviária, a Portuguesa, Juventus, times que não estão no hall do futebol paulista atualmente, no futebol masculino, mas que no feminino tem se destacado. Na questão é bem distinto, né, você ir acompanhar um jogo do futebol feminino e acompanhar um jogo do Campeonato Paulista, da Série A1 até a segundona. A torcida, o clima é diferente. Se você perceber, praticamente o público do futebol feminino é praticamente a grande maioria, um 90% de familiares, né? Você não vê uma frequência
do torcedor em geral. Você não vê isso, infelizmente. Isso, o futebol feminino, assim, ainda... Ele é muito órfão do torcedor, cara. Porque o torcedor não acompanha. O brasileiro não acompanha o futebol feminino. Isso é muito triste. Às vezes eles criticam um pouco a imprensa de não acompanhar, mas as próprias pessoas não acompanham, né? Então é um pouco de cada lado, né? Não fala porque ninguém fala. Por isso que a imprensa não fala, porque ninguém vê. Meio que a reação é essa. E outra, você vê o reflexo também pelo campeonato em si. As grandes jogadoras do nosso futebol, da seleção brasileira feminina, eles não jogam futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro ou no Campeonato Paulista. Jogam fora. Elas jogam fora na Europa, no futebol norte-americano. Uma vez ou outra tem um time brasileiro que se destaca, como São José conseguiu ganhar o Sim, campeonato foi campeão mundial. Foi campeão mundial. Dá pra ter coisa boa aqui, mas precisa dar condição. Mas é aquela coisa, se você tem, historicamente falando, vários times que na história investiram muito no futebol feminino, no caso do Santos naquela época dos anos de 2009 até 2011, com a Marta, o Maurini, tantos jogadores aí, Cristiane, só que não tem o retorno, cara. E, infelizmente, hoje na realidade, infelizmente não tem retorno. Eu acho fantástico o futebol feminino, eu adoro acompanhar, mas você vê que é um campeonato muito apagado, né? Já é praticamente... Mas será que é só aqui no Brasil? Porque a gente vê, claro, algumas seleções que se destacam nas Copas, tipo Alemanha, Estados Unidos, Japão, mas a gente não tem informação, tipo, de alguma liga que seja forte, de algum time que seja forte. Então, as ligas na Europa são bem organizadas, né? Mas, assim, tem um público razoável no campeonato na Europa. Você pega o campeonato sueco, o campeonato alemão, e se você comparar, tem bons públicos. Tem torcedores que acompanham. Só que, claro, não dá pra comparar com o futebol masculino. Isso é impensável. Você não pode comparar, por exemplo, um futebol sueco aí. Por exemplo, a torcida do Malmo na Suécia não vai acompanhar mais o futebol feminino que o masculino. É impensável. Infelizmente, né? Mas tem um bom público, né? Tem um bom público. No futebol nos Estados Unidos, por exemplo, futebol norte-americano, a grande popularidade do futebol, claro, vem dos latinos na Major League Soccer, mas na Liga Feminina tem um público feminino muito forte, né, pro futebol. Lá dá pra dizer que é quase igual. Quase igual, porque a Major League também não é o campeonato muito assistido, por mais que tenha boa média de público, é aquela coisa, né? Não é o cara não fica o final de semana vendo o jogo pra na segunda falar do jogo. Não é a cultura do americano. Por isso que até a maior parte do público é latino, né? E você pega historicamente, agora falando do futebol no geral nos Estados Unidos, você pega a National American Soccer League nos anos 70, tanto que investiram lá, por exemplo, a Warner Brothers com o Cosmos, né? Teve tantos times históricos aí, quantos jogadores lendários jogaram na National American Soccer League, o Cruyff, o Eusébio, o Pelé, o próprio Schneider no Cosmos também, Beckenbauer. Então, a ideia deles era até trazer esses jogadores para criar uma Copa. Eles conseguiram a Copa, só que depois do que eles imaginavam, em 94. Ela também não teve o mesmo sucesso que muita gente imaginou. Mas eu acho assim, que o futebol feminino, eu creio que tem que ser incentivado. Eu acho que é uma liga que você vê bons jogos, boas partidas. O futebol feminino no Brasil é pouco valorizado. Você não pode cobrar, por exemplo, de uma seleção brasileira feminina de ganhar uma Copa do Mundo se aqui no futebol brasileiro não tem investimento. Isso a gente não... Em nenhum lugar no mundo, se você não investe, você não vai ter resultado. E aqui, cara, fazem tudo possível e impossível pra ter bons resultados. E o campeonato feminino é assim. Eu acho que assim, o futebol feminino é uma coisa recente, demanda de tempo para ter uma evolução. O que resta saber, a questão é se tá se tendo essa evolução, tá se caminhando para isso, tá se fazendo esforço para isso ou não. No Brasil eu não acredito que tá tendo muita evolução, não. Eu acho que na América do Sul, em geral, se você parar pra pensar, o que acontece aqui no Brasil com o futebol feminino é muito parecido com o que acontece também na Argentina e no Uruguai, por exemplo. São países super tradicionais no futebol, são grandes potências, mas ela é meio que, sei lá, muita gente não acompanha e fica naquele ostracismo assim pra grande mídia, pra imprensa e pro torcedor em geral não acompanhar, né?
Mas é isso. E agora vamos falar de Paulistão Série A1. O Palmeiras fez um belíssimo resultado na Arena Corinthians, batendo o Corinthians pelo placar de 1-0. Um resultado que encaminha mais um título do Palmeiras aí esse ano, né, Rodrigo? Caminho, né? O Palmeiras tem uma boa vantagem, né, fora de casa, agora tenta decidir em casa, e joga contra o Corinthians, tem muita dificuldade de atacar, então até por isso a vantagem do Palmeiras é muito boa. Agora, essa vantagem pode ser o fator principal da estratégia de jogo do Corinthians na volta. Na minha opinião, o Corinthians ele precisava fazer um resultado em casa, pra definir, poder jogar, sei lá, no estilo do Carille no jogo da volta, jogar fechado, compacto. Eu acho que favorecia até o Corinthians jogando primeiro em casa nessa questão. Sim. Mas o Corinthians fez um mau resultado e eu acho difícil reverter a situação, né? Eu acho que assim, o Roger foi inteligente porque o Corinthians, ele fez uma marcação interessante, porque o Corinthians, quando tem que propor o jogo, não vai bem. O Corinthians não tem qualidade técnica para propor o jogo. E o Roger Machado fazendo uma marcação ali, deixando o Corinthians com a bola praticamente, teve o domínio completo da partida. Ele fez a marcação de bloco médio, né? Ele botou o time no meio para fechar todas as linhas de passes que o Corinthians tem para começar o jogo e assim dificultando muito o jogo. O Palmeiras foi um time diferente, porque ele só trocou 228 passes. Foi menor em todo ano, então assim, era um time que jogou diferente. Ele não queria ficar com a bola assim, deixa aí, vamos ver o que vocês conseguem fazer. Eles têm muita dificuldade de criar jogada, não tem o centroavante que era muito importante, e o time sofre muito com um elenco que ficou fraco, né? Tanto que o Corinthians só finalizou 5 no gol, o Palmeiras também não finalizou muito 2, e foi um jogo muita confusão e pouca bola rolando, foi um jogo fraco. De questão de futebol mesmo. Eu achei que o primeiro tempo ele foi mais atrativo pra quem assistiu o jogo. O começo de jogo em si foi um negócio muito legal. Os dois times indo pra cima, mas depois a qualidade técnica do jogo foi diminuindo pela questão aí do jogo truncado, né? E muita confusão durante a partida e aqueles lances polêmicos lá do Felipe Melo no finalzinho do primeiro tempo, quando expulsou um jogador de cada lado, os times ficaram com 10, mas assim, o Palmeiras não quis sair muito. Ele botou Moisés no lugar do Borja para recompor o time. E o Corinthians passou também não foi muito para cima, né? Que é normal, o Corinthians é assim. Então o jogo ficou meio truncado e não aconteceu muita coisa. E vale a gente falar uma coisa, que o árbitro, o Leandro Bide Marinho, ele é de Atibaia e jogava o campeonato amador, conhecido como Lobinha, ele é goleiro por aqui. Isso mesmo, jogou muito futebol amador aqui de Atibaia, era goleiro. E é um fato interessante de citar aqui, né? Porque ele é um personagem aí do futebol amador daqui de Atibaia. Ele apitou essa final, já tinha apitado a final do Paulista do ano passado. Então ele tá em alta aí. Ele só não é árbitro FIFA, assim, mas... E sobre a atuação dele, ele teve uma boa atuação na partida. Eu acho que assim, no lance da briga, talvez ele poderia intervir antes de acontecer aquele bolinho e tal. Mas depois ele observou bem, deu amarelo pra quem começou, depois expulsou os dois que trocaram socos. Então acho assim, a atuação dele foi bem. Agora com as imagens cabe alguma punição aos envolvidos, mas dentro do jogo acho que ele fez o possível e agiu corretamente. O juiz que apita Palmeiras e Corinthians não tem jeito, ele vai ser questionado de qualquer maneira. Sim. Não tem jeito, ainda mais quando tem confusão assim, ele não tem muito pra onde ele correr e não ser criticado. Qualquer coisa que ele fizesse, se ele não expulsasse ninguém, se ele expulsasse um só, tanto faz, ele ia ser criticado da mesma maneira. Bom, eu acho que pro segundo jogo agora o Corinthians vai jogar melhor, porque o Corinthians jogando fora de casa é melhor. Porque o Palmeiras vai estar com sua torcida, vai querer sair pro jogo, vai querer fazer o resultado, e o Corinthians joga bem nessas situações. O Corinthians vai jogar no emocional do Palmeiras também. Se o Palmeiras vai atacando e não sai o gol e não garante o título, o time pode ficar meio desesperado. O Palmeiras não foi campeão no passado, esse time ainda não inteiro foi campeão, foi uma parte desse time que era o time de 2016. Esse time ainda não ganhou, então eles podem jogar com esse emocional e tentar jogar a torcida contra. Seria meio que um maracanaço no Allianz, porque não vai ter nenhum torcedor corintiano e seria uma derrota muito grande, assim, uma vitória corintiana pra ser lembrada há muito tempo. Mas é um jogo... O Palmeiras deu um passo indiscutivelmente largo pra ser campeão, mas ainda tá aberto, não tem como cravar agora que o Palmeiras vai ser campeão. Mas é difícil o Corinthians ganhar no Allianz Parque. É difícil, é complicado. E um detalhe pra falar de um jogador que ficou meio despercebido no meio de tudo isso, que é o Borja. Sim. Ele marcou o gol decisivo do jogo, tá aparecendo, artilheiro do campeonato, então assim... Tá muito bem, um cara que tá bem. Então não pode esquecer dele, é um cara que tá aí
tá valendo agora o que ele foi. Na verdade, o Borja não é um jogador ruim. Ele teve uma fase ruim no Palmeiras, o começo dele, mas pelo que ele jogava no Atlético Nacional, antes do Atlético Nacional, no outro time colombiano, onde ele foi muito bem. É um jogador bom, um jogador de seleção colombiana, e esse ano tá bem, tá marcando gol. Problema de adaptação. Isso aí. Quadro Aniversários. Vale lembrar que o programa está sendo produzido no dia 3, né? 3 de abril de 2018. E vamos falar um pouco dos aniversariantes de jogadores hoje. Quais tem de aniversariantes aí do dia? Hoje é aniversário do Ademir da Guia. Ademir da Guia faz 76 anos e ele é filho do Domingos da Guia, família de jogadores aí. Ele sempre foi um jogador muito caracterizado pelo Palmeiras, ele começa no Bangu e acaba se transferindo para o Palmeiras em 1962. Ele joga lá até 1977 e joga 901 jogos e marca 153 gols. É um cara muito importante, um ídolo na história do Palmeiras. Ele faz parte do time base do Palmeiras, campeão brasileiro e tudo mais. Divino, né? Academia. Pra muitos é o maior jogador da história do Palmeiras. Acho que tecnicamente é. Ele jogou naquele time do Leão Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, que fazia a dupla no meio de campo com ele, né? Ademir da Guia. E do Leivinha César Eneiri. Hoje, com a unificação dos campeonatos brasileiros, ele tem 5, né? Tem muita gente que discute isso, né? Que não seriam 5, seriam só 2, né? O de 72 e 73. Mas na CBF tem 5 campeonatos brasileiros e 5 paulistas. Era o time do Palmeiras que rivalizava com o Santos do Pelé. Praticamente só tinha os dois ali brigando assim, ponta a ponta, né? E falar de clubes, né? Hoje é aniversário do Boca Juniors, da Argentina, fundado em 1905. Né, também é aniversário do Leônico, um dos clubes mais tradicionais da Bahia, campeão baiano de 1966, fundado em 1940. A Sociedade Esportiva Palmeirinha de Porto Ferreira, também é aniversário deles, hoje, fundado em 55. E um clube que deve ser citado também é o aniversário da data de fundação do extinto Comercial Futebol Clube de São Paulo. Né? O Comercial foi fundado em 1939. E junto com o São Paulo, Santos, Portuguesa, Corinthians, Palmeiras, Juventus, Portuguesa Santista Nacional, Jabaquara e Ipiranga, fundou a Federação Paulista de Futebol, né? Sobre o Comercial, vários jogadores importantes do futebol brasileiro jogaram no clube, né? Como o Dino Sani e o Gino Orlando. Foi o segundo time de muitos ali nessa época, né? Nos anos 40, 50. Tanto é que tinha o apelido de um mais simpático, né? E em 1953 a equipe juntou com o São Caetano Esporte Clube, o Preto e Branco, e deu origem ao Atlético São Bento, né, a Associação Atlética São Bento, que durou apenas 4 anos. Com a cisão em 57, o Comercial voltou a disputar o campeonato no ano seguinte, mas não repetiu o sucesso da primeira fase. Caiu para a segunda divisão em 60 e para a terceira divisão de 60, e caiu depois no ano seguinte para a terceira divisão em 61. Nesse caso, em 61 eles iam jogar a terceira, e tava na tabela tudo, mas eles desistiram e aí foi o fim do clube, infelizmente. Esses são os aniversariantes do dia, né? E vamos passar pro quadro do baú? Momento do baú! Hoje no baú a gente fala do Campeonato Paulista de 1986, quando a Inter de Limeira acabou eliminando o Palmeiras na final. O Palmeiras acreditando que ia ser campeão depois de um longo jejum, né? Que chegava a 10 anos, e o Palmeiras perde a final por 2-1. O time do Palmeiras tinha o Martorelli, o Diogo, depois entrou o Ditinho, Márcio, Amarildo e Denis. Lino, o Jorge Mendonça entrou no lugar dele, o Gerson, Caçapa e o Jorginho. Edmar, Mirandinha e Éder. Era o time do técnico Carbone. Como que era o time do Internacional, Mário? O Internacional de Limeira vinha com Silas no gol, João Luiz, Juarez, Bolívar, o pai do Bolívar aí, que jogou no Internacional e tantos outros clubes, e o Pecos, né? O Manguinha vinha também no meio campo, com Gilberto Costa, que jogou no Santos depois, João Batista, que saiu, depois entrou o Alves, o Tato, né? O Kita e o Lê. Esse era o time da Inter de Limeira, que era comandada pelo técnico Pepe, né? Vale lembrar que as duas finais foram no Morumbi, né? O Palmeiras jogou o primeiro jogo mandando, né? Como mandante, e o jogo foi 0-0, e o segundo jogo com o mando da Inter de Limeira, a Inter ganhou por 2-1, os dois gols da Inter foram feitos pelo Kita e pelo Tato, né? O primeiro jogo, o público foi de 104 mil torcedores no Morumbi. Gente pra caramba. O segundo foi um pouquinho menor, 78. E naquela época o Palmeiras achou que não tinha jeito, que ia ganhar aquele campeonato de qualquer maneira, porque
tava sofrendo muito, daí você elimina o Corinthians na semifinal e chega na final, assim, pronto. A Inter de Limeira, agora a gente vai ser campeão. Mas você vê, o elenco da Inter era um negócio fantástico. Era, né? Um time bom. Era espetacular. Tem um time que tinha o Bolívar aí, que era uma das grandes referências defensivas do nosso futebol brasileiro na época. O Gilberto Costa no meio campo, que depois jogou no Santos. Você ter um time com Tato e Kita no ataque tá de brincadeira, né? Sim. Era um time fortíssimo da Inter de Limeira. E vale lembrar que depois no final o Palmeiras descontou, né? Com o Amarildo. É um gol de escanteio, a bola vai cruzada na área, ele acaba fazendo gol, mas daí aquela altura já tava 2-0. E o time do Palmeiras sofrendo muito. O segundo gol é uma falha muito grande entre o zagueiro e o Martorelli. Eu acho uma assim, bola esquisita. Era um time assim com as limitações naquela época do Palmeiras, mas foi um time que, sabe, rendeu muito, cara, pelo campeonato. Nessa época o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista era muito complicado, era muito difícil. Depois tinha aquela primeira fase que desgastava e depois aquela reta final da semifinal e final, era muito complicado. O Palmeiras pegou o Corinthians e perdeu o primeiro jogo por 1-0 e depois venceu por 3, Então o Palmeiras fez uma boa campanha, mas aquela questão da fila que pesou muito, né, na reta final. Eu acho que o time não estava pronto para ser campeão e acabou mostrando isso perdendo a final. Eu não sei, esse Manguinha do Internacional de Limeira é aquele Manguinha de Bragança? Irmão do Herói de 65 do Bragantino? Bom, a gente vai apurar aí pra ver se é. Eu acho que é, não tenho minhas dúvidas, mas eu acho que é o Manguinha. Bom, e com isso agora você vai ouvir o Osmar Santos e a gente vai encerrar o programa de hoje, a nossa 8ª edição. A gente já chegou ao 8º programa, a gente vai encerrando. A gente tá no Facebook com a Arquibancada Caipira, a gente tá no YouTube, onde você provavelmente tá ouvindo, a gente tá no Correio de Atibaia também, e a gente vai seguindo, gravando os programas aí, passando pra você o que a gente conseguir publicar aqui nas semanas do Arquibancada. Isso aí, muito obrigado, Diego, muito obrigado, Rodrigo, e é isso aí, mais um programa, né? Aí, ficamos aí então com mais um Arquibancada Caipira. Até a próxima. Valeu. O time da Inter bate a falta, levanta a bola para o campo de ataque. Sobe a retaguarda, voltou o rebote do centroavante. Kita tentou de virada pro gol. Gol da Inter. Kita, o artilheiro do campeonato. Kita pegou de virada, na entrada da grande área, Kita marca o primeiro gol do jogo. Kita, 1 para o time da Inter, 0 para o Palmeiras. Kita rouba ali atrás da zaga e de virada manda para o barbante, o Alberto Diniz. Quase o Verdão empata. O detalhe do gol, Henrique Guilherme. O detalhe é que os jogadores do Palmeiras, depois da marcação do gol, a descrição foi perfeita quando você disse tenta a virada. Realmente o Kita tentou a virada e os jogadores Márcio e Amarildo permitiram que ele virasse. Daí ele meteu de perna direita e guardou. Agora, o gol, Osmar, o gol não foi tão importante quanto a reação do time do Palmeiras. Os jogadores levaram a mão na cabeça, o time do Palmeiras está abatido. É um momento psicológico dos mais importantes que a Inter pode inclusive tirar proveito para tentar aumentar e definir a conquista desse campeonato. O artilheiro do campeonato recebe, levanta a bola em profundidade, tenta Tato pela ponta direita, chegou Denis, voltou mal pro goleiro, Tato no meio do caminho, driblou, tocou, gol! Da Inter! Tato! Um pecado de Denis! Ele tentou dominar, tentou voltar para o goleiro, estava sozinho, nem voltou e nem dominou. De presente, Tato entrou entre ele e Martorelli, uma falha lamentável de Denis, um pecado do lateral esquerdo, e faz o segundo da Inter. Inter 2, Palmeiras 0 no Morumbi. O detalhe do gol para Bolão da Mancha Verde, cabeça quente, quentíssima do Bolão. 2 para o time da Inter, 0 para o Palmeiras, Guilherme. O detalhe, Osmar, é que realmente o time do Palmeiras havia sentido muito, eu dizia no primeiro gol, e que a Inter poderia tentar tirar proveito daquele momento psicológico e até definir a partida e a conquista do título. Um lance de muita insegurança do lateral esquerdo Denis, que não se apercebeu, de Tato fechando pelas suas costas, não conseguiu retardar a bola, tocou-a fracamente, foi desarmado, Martorelli driblado, e a Inter de Limeira provoca.
Um extraordinário silêncio neste Morumbi, com 2.400 de arrecadação, ao marcar o segundo gol e praticamente definir a conquista deste campeonato, Osmar. Já pisca, garotinho, já piscou, Éder levantou, bola fechada, Palmeiras! Que bonito! É do Verdão, bola fechada na área! Amarildo saca de cabeça pro Barbante! Palmeiras! O primeiro Palmeiras! Diminui o Verdão! Já piscou Éder! Amarildo subiu e tacou pro Barbante aos 29 da etapa. Palmeiras! Inter 2, Palmeiras 1, Amarildo vai pra tocar nela pra marcar o primeiro, dar novo ânimo, nova esperança, galera do Verdão. O detalhe é que na cobrança do Éder, o goleiro Silas ficou impedido de sair na bola. Dá o acúmulo de jogadores na pequena área. Ganhou de cabeça Amarildo, cara a cara, espetando o primeiro do Verdão. Você ouviu o podcast Arquibancada Caipira.